Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. E aí, galera? Vamos começando o Agro e Prosa, o seu podcast que fala do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Eu sou o Divino Ronaldo, jornalista especializado em agronegócio e tenho um programa de rádio com entrevistas diárias. Algumas delas estão aqui no Agro e Prosa. São convidados fantásticos, com muito conteúdo e de bastante qualidade. Sem mais conversas, vamos então ao Agro e Prosa. A minha entrevistada de hoje aqui no Morada no Campo é Fernanda Farnese, que é pesquisadora e docente do Instituto Federal Goiano, campus de Rio Verde. O tema da nossa entrevista será como deixar a soja mais resistente à estiagem. Fernanda, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Morada no Campo. Boa tarde, Divino. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Pois é, você está famosa agora, né? Todo mundo querendo conversar com você, todo mundo te entrevistando. A pesquisa tem ganhado um reconhecimento e tem tido bastante divulgação, que deixa a gente muito feliz, né? Porque a gente quer mesmo que a pesquisa saia ali de dentro da universidade, de dentro da academia e atinja o maior número possível de pessoas. Bom, antes de nós falarmos de pesquisa, de nós falarmos porquê da sua fama agora, vamos falar um pouquinho de quem é você. Quem é a Fernanda Farnese? Bom, eu sou mineira, nasci em Lagoa da Prata, uma cidadezinha no interior de Minas, e me mudei aqui para Rio Verde em 2015. Então, já sou aí rioverdense há 5 anos. Eu sou bióloga, me formei em biologia e fiz mestrado e doutorado na área de ciências agrárias e fisiologia vegetal na Universidade Federal de Viçosa. Parte ali do meu doutorado eu fiz na Alemanha, no Helmholtz Zentrum München. E aí, em 2015, eu acabei o meu doutorado. Em 2015 mesmo, abri um concurso aqui no IF Goiano, campus de Rio Verde. Eu fiz o concurso, fui aprovada e aí me mudei para Rio Verde. Em 2018, eu peguei uma licença, porque eu fui para a França para realizar o meu pós-doutorado. Então, de 2018 a 2019, eu estava na França, trabalhando no Instituto Agronômico da França, na área ali também de fisiologia vegetal, e retornei em abril de 2019 e estamos em Rio Verde desde então. Que bacana. Fernanda, você estudou na Alemanha, você estudou na França e você trabalha com pesquisa no Brasil, aqui em Rio Verde, Goiás. Como é que é fazer pesquisa aqui no Brasil comparado com a Alemanha, comparado com a França, os lugares onde você esteve? Na Alemanha e na França, eu tive uma maior facilidade de rapidez para os produtos chegarem, porque aqui no Brasil, às vezes a gente pede um reagente e eu tenho que ficar um tempo prolongado esperando o reagente chegar para então poder fazer a minha pesquisa. E lá na Alemanha eu tinha muita facilidade, que eu pedia num dia, às vezes chegava no mesmo dia à tarde ou no outro dia de manhã. E a questão de recursos financeiros também, que lá eu pude contar com uma maior disponibilidade de recursos financeiros, o que, é claro, facilita bastante o andamento da pesquisa. Mas aqui no Brasil nós estamos muito bem na questão de pesquisa científica, principalmente aí na área da agronomia. Nós temos grandes pesquisadores, a gente não perde para o pessoal lá de fora, não. É interessante isso, né? Teve uma época que o Brasil deixava muito a desejar em termos de educação, em termos de pesquisa, e hoje, muitas vezes, nós temos pessoas daqui que são procuradas por instituições e pessoas de fora, porque são muito boas, né? Sim, temos sim. O ensino superior no Brasil, ele é muito reconhecido, ele é um ensino de muita qualidade e a pesquisa é feita aqui também. Tanto que nossos trabalhos são publicados no exterior e citados, né, por professores do exterior. O nosso grupo de pesquisa mesmo aqui em Rio Verde, e aí não só o nosso grupo de pesquisa, na verdade acho que todos os meus colegas que trabalham com pesquisa ali no campus, nós sempre publicamos nossos trabalhos em revistas internacionais, dos Estados Unidos, da Europa.
E esses trabalhos são reconhecidos e citados pelos pesquisadores de lá. A gente realmente não tem deixado a desejar, não. O fato de você estar trabalhando em um instituto federal, isso de alguma forma facilita o seu trabalho ou não? O Instituto Federal aqui de Rio Verde, ele tem uma infraestrutura muito bacana para a gente trabalhar na parte de agronomia. Então, com certeza, a infraestrutura aqui do Instituto, ela me facilita bastante, porque me permite fazer uma série de análises que muitos outros institutos federais e muitas outras universidades federais não me permitiriam, por uma questão de equipamento, né? Os equipamentos, eles são de alto custo, os laboratórios, os reagentes, mas felizmente aqui em Rio Verde a gente tem essa infraestrutura, então eu consigo fazer trabalhos aqui que eu teria muito mais dificuldade em outros locais. Fernanda, em que momento que você abriu os olhos para a soja, que você quis trabalhar nessa área da pesquisa voltada para a cultura da soja? Foi depois que eu vim morar aqui em Rio Verde. Até então eu nunca tinha trabalhado com soja, eu trabalhava com outras plantas, com resposta ao estresse, mas com a soja a ideia surgiu realmente quando eu vim morar aqui em Rio Verde, porque é uma região, né, onde a cultura da soja tem uma importância muito grande, e eu comecei a acompanhar como que os eventos de seca que acontecem todos os anos influenciavam a economia do estado e do país. Foi a partir daí que eu tive a ideia e, né, me despertou o interesse para começar a trabalhar com a soja. Essa é outra questão. Por que justamente esse evento da questão climática chamou a sua atenção, sendo que existem tantos outros fatores? Porque de todos os estresses, se a gente pegar todos os estresses que existem, tá? Estresses bióticos causados por patógenos, por bactérias, estresse nutricional, estresse por altas temperaturas ou por baixas temperaturas. Se a gente pegar todos os estresses que podem acontecer durante o ciclo de vida de uma planta, o déficit hídrico, ou seja, a falta de água, é o estresse que causa mais danos na fisiologia vegetal. A planta, ela precisa de uma grande quantidade de água durante o seu ciclo de vida para conseguir crescer normalmente, para conseguir produzir flores e frutos e sementes normalmente. E se essa água falta em algum dos estágios de vida da planta, o impacto sobre o funcionamento vegetal ele é muito grande. Resulta numa perda muito grande de produtividade, consequentemente a gente tem uma perda econômica muito grande, e por causa disso que esse estresse foi o que mais me chamou a atenção e foi o que eu resolvi trabalhar. Só para você ter, né, só para a gente ter uma ideia assim, dos impactos, esse ano, um dos estados na safra que acabou agora, um dos estados que mais sofreu com o déficit hídrico, com a falta de água, foi o Rio Grande do Sul. Lá eles tiveram 2 eventos de seca durante a época de cultivo da soja. Isso reduziu a produtividade do estado em 44,5%. Então imagina uma queda de quase 50% na produtividade, porque eles tiveram 2 eventos de seca durante o período ali de cultivo, de plantio da soja. Aqui em Goiás também a gente já teve grandes perdas na safra 2018-2019. O estado também sofreu com 2 eventos de seca durante o ciclo de vida da soja. E aí a gente teve uma queda de 2 milhões de toneladas de soja, uma perda de produtividade de 2 milhões de toneladas de soja. Então, realmente, os impactos da seca no crescimento, na produtividade da soja e de outras culturas é muito grande. Agro e Prosa. Fernanda, existem muitas pesquisas em andamento no Brasil e mesmo fora do Brasil relativos ao déficit hídrico. O que a sua pesquisa tem de diferente? Realmente esse é um assunto que tem chamado a atenção dos pesquisadores há anos, justamente por causa dos danos, né, que a falta de água causa, como a gente acabou de comentar antes do intervalo. E o que a minha pesquisa traz de diferente é o tipo de mecanismo, o tipo de estratégia que nós estamos propondo para tentar
contornar o problema da seca e também a forma como nós vamos avaliar as plantas de soja durante o período de seca. Nós vamos trabalhar com ciclos de seca, a maioria dos trabalhos submetem a soja à seca uma única vez. Nós vamos trabalhar com ciclos de seca para aproximar mais do que acontece no ambiente, né? Como eu falei, lá no Rio Grande do Sul teve 2 eventos de seca, aqui a gente teve 2 eventos de seca. Então, nós também vamos trabalhar com ciclos, com mais de um evento de seca, para se aproximar mais do que acontece no campo. Nós vamos fazer algumas análises ali de cavitação, que são análises que geralmente não são avaliadas, porque é uma tecnologia muito recente, que até pouco tempo a gente não tinha aqui no Brasil. E nós temos o diferencial também de fornecer uma substância que tenta aumentar a tolerância da planta. Você falou de uma análise de captação. O que seria essa análise? Chama cavitação. A cavitação, ela ocorre... Isso, cavitação. Ah, tá. A cavitação, ela ocorre quando os vasos da planta que transportam água, a planta lá no interior dela, ela tem alguns vasos que transportam água do solo até as folhas. Que seria como se fossem as veias do ser humano. Exatamente, é uma ótima analogia. É como se fossem as nossas veias transportando sangue, nas plantas estão transportando água. Certo. O que acontece na seca é que esses vasos vão ficando cheios de ar e eles não conseguem mais transportar água. Esse processo é que a gente chama de cavitação. E quando eu retornei da França, em 2019, eu trouxe uma tecnologia de lá para avaliar isso acontecendo em tempo real na planta. À medida que o solo vai secando, a gente consegue acompanhar isso acontecendo. E até então, essa metodologia não era usada aqui no Brasil. Bom, eu vi que a sua pesquisa, ela utiliza o ácido nítrico, isso mesmo? Óxido nítrico. É óxido nítrico, isso, exatamente. Tá. Eu não sei se eu estou fazendo uma confusão ou não, eu não sei se é ácido nítrico, é óxido nítrico, que é utilizado nas pessoas, a medicação utilizado para que haja, por exemplo, em alguns casos de disfunção erétil. Qual desses dois? É o ácido nítrico ou o óxido nítrico? É o óxido nítrico mesmo. É o mesmo. O óxido nítrico ele é usado. Inclusive lá no Viagra a gente tem óxido nítrico. Exatamente. Bom, como é que você imaginou o óxido nítrico sendo utilizado para a planta? Então, o óxido nítrico, isso que é o bacana dessa molécula. Ela é uma molécula que ela ocorre naturalmente em praticamente todos os organismos vivos. A gente tem óxido nítrico normalmente nas nossas células, a gente tem óxido nítrico em remédios e as plantas também produzem naturalmente óxido nítrico. Nas plantas, já há alguns anos que tem sido observado que o óxido nítrico ele aumenta a capacidade da planta de responder a um estresse. É algo que a planta já produz e que ajuda na resposta ao estresse. No entanto, como a gente pode ver no caso da soja, que a gente tem ali grandes perdas de produtividade no caso da seca, o óxido nítrico produzido pela planta parece não ser suficiente para que ela consiga responder de forma efetiva ao estresse. Então a gente começou a fornecer mais óxido nítrico para ver se a gente consegue intensificar a resposta que já existe na planta. Isso é muito interessante porque, por ser uma molécula que já existe na planta, uma molécula que já existe nos animais, a gente não tem ali um risco de contaminação, um risco de efeitos adversos dessa molécula. No caso do ser humano, ele faz uma dilatação vascular. Na planta é mais ou menos o mesmo efeito? Na planta ele tem vários efeitos. Ele vai agir, ele não tem esse efeito aí parecido, não, mas ele vai agir auxiliando a planta a perder menos água, vai agir auxiliando a planta a fazer mais fotossíntese. Se a planta faz mais fotossíntese, ela produz mais carboidrato, portanto ela vai conseguir crescer mais, vai conseguir reproduzir mais. Ele ajuda na floração, ele estimula a floração, então também estimula ali o período reprodutivo. Ele age em diferentes pontos no ciclo de vida da planta. Tá. Onde é que você quer chegar com essa sua pesquisa? Porque você falou que vai trabalhar em vários ciclos, né? E qual que é o seu objetivo lá na frente? O que você visualiza?
A gente quer descrever, entender certinho como é que o óxido nítrico está agindo ali dentro da célula e também conseguir descrever a melhor forma, levar essa tecnologia para o agricultor. Quando utilizar, como utilizar, qual a dose, qual o melhor produto que fornece o óxido nítrico que a gente pode utilizar. Enfim, fazer com que essa tecnologia realmente possa contribuir para uma cadeia produtiva mais sustentável e mais eficiente. Para que esses resultados positivos cheguem até o produtor, eu imagino que vocês vão buscar parcerias. Já existem empresas interessadas nessa pesquisa? Já existem parcerias em andamento? Como é que está isso aí? Nós estamos no momento de negociação. A gente já tem parceria com o governo federal, né? Essa pesquisa ela é financiada. Temos a parceria também com a L'Oréal Brasil, a Unesco e a Academia Brasileira de Ciências, que premiaram essa pesquisa e forneceram recurso científico para ela. E agora a gente está conversando com os setores da agroindústria para tentar fazer essa tecnologia sair da universidade, sair do instituto e chegar lá no produtor. A Embrapa tem alguma participação nisso ou não? A Embrapa, a gente tem uma parceria, mas eles estão atuando com a gente principalmente na parte de fornecimento de sementes, para que a gente possa testar cultivares sensíveis, cultivares tolerantes. Eles entram numa parte mais inicial do projeto. Existe patente para isso que você está fazendo? A gente está estudando a possibilidade. Tem um grupo me assessorando e a gente está estudando a possibilidade. Perfeito. Não pode deixar, de repente, alguém pegar o trabalho de vocês, copiar e dar andamento lá fora, né? Pois é. Existe essa possibilidade ou não? Sempre existe, né? Depende... A gente tem que ser rápido, tem que ficar ligado, porque sempre existe essa possibilidade. Às vezes até sem querer. Por exemplo, eu estou finalizando um trabalho agora com algumas outras espécies, não é, com espécies nativas do Brasil, e eu vi recentemente um trabalho publicado de um pesquisador lá da Europa que fez exatamente a mesma coisa que eu tinha pensado. A gente nunca conversou, mas cada um levou seus experimentos separados, um não sabia do outro e ele acabou publicando antes de mim o que eu estava pensando. E aí? Então essas coisas acontecem. Aí agora o meu trabalho acaba perdendo um pouco da relevância, né? Infelizmente. Né? A nossa sorte é que a gente está trabalhando com biomas brasileiros, então, e lá eles trabalharam com algumas poucas espécies, então acho que o nosso trabalho ainda vai ter um impacto maior por ter diferentes biomas, diferentes espécies, mas ali a ideia, a novidade, a gente perdeu. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Fernanda, antes de entrar no assunto aí da fama, a instituição, o Instituto Federal Goiano, tem te apoiado nessa pesquisa, nesse seu trabalho? Tem me apoiado muito. O diretor-geral, que é o Fabiano Guimarães, ele tem me dado todo o apoio. Inclusive, né, eu falei ali que tem um grupo me assessorando, foi ele que marcou as reuniões. Em questão de infraestrutura também, não só nessa pesquisa. Desde que eu entrei aqui no IF, eu tenho recebido muito apoio para trabalhar com outros projetos de pesquisa também. É, sem dúvida, muito recompensador a gente trabalhar num ambiente onde acreditam no seu trabalho, onde te dão ali todas as ferramentas que você precisa para poder desenvolver. Quantas pessoas você tem trabalhando com você na sua equipe? Nesse momento, nós somos umas 12 pessoas. E essas 12 Entre pessoas... estudantes, estudantes, professores... Somos os 12 pessoas, mas o estudante que é o responsável, né, o estudante de doutorado, que é o responsável por essa pesquisa da soja, é o Rauander. O Rauander, ele já é mestre pelo Instituto Federal Goiano, aqui de Rio Verde, e atualmente ele está fazendo a tese de doutorado dele. E a tese de doutorado dele é justamente nessa pesquisa da soja. Hoje mesmo eles viraram a madrugada
coletando dados da soja. Tá, e todas essas 12 pessoas são ligadas ao Instituto Federal Goiano? Na verdade, a gente tem parceria com uma professora da Universidade Federal do ABC e com uma pesquisadora da Embrapa Soja. Todos os outros são do IF Goiano. Bacana. Bom, vamos falar da fama então, né? Eu disse lá no início, logicamente que é uma brincadeira, né? Eu falei que você tá famosa agora, porque todo mundo quer te entrevistar. Explica pro pessoal que tá nos ouvindo por que tá todo mundo querendo te entrevistar. É porque essa pesquisa que eu falei um pouquinho para vocês hoje, ela ganhou um prêmio muito bacana, eu fiquei muito honrada. O prêmio chama Para Mulheres na Ciência. É uma premiação que a cada ano reconhece e premia trabalhos de jovens brasileiras, de jovens pesquisadoras, fornecendo recursos financeiros, alguns treinamentos, para que a gente possa concluir a nossa pesquisa. Esse programa para Mulheres na Ciência, ele já existe no Brasil há 15 anos. Ele existe no mundo inteiro, mas em outros países, como a França, ele já existe há 22 anos. Aqui no Brasil, ele existe há 15 anos. É uma iniciativa de 3 entidades, a L'Oréal, a Academia Brasileira de Ciências e a Unesco. E a cada ano eles selecionam ali 7 jovens pesquisadoras para receberem o prêmio. Inicialmente você teve que fazer uma inscrição do seu projeto ou não? Sim, o processo todo ele se inicia com a inscrição, no qual você vai inscrever o seu projeto científico, explicar qual que é a sua ideia, onde que você quer chegar, em que ponto que a pesquisa está. Aí esse projeto ele foi analisado por pesquisadores da Academia Brasileira de Ciências, por pesquisadores da Unesco e também pelo grupo de pesquisadores da L'Oréal. Eles selecionaram alguns desses projetos, analisaram também a história ali da candidata, então quantos artigos você já publicou, em quais pesquisas você já esteve envolvida, se os seus artigos são citados internacionalmente ou não. O que é isso, citar um artigo? É quando o seu artigo ele é considerado relevante, então o outro pesquisador de outro grupo de pesquisa vai falar do seu trabalho, do trabalho dele. Isso foi analisado também. E aí, depois disso tudo, eles selecionaram as 7 ganhadoras. Quando você fez a sua inscrição, foi mais ou menos tipo assim, deixa eu fazer a inscrição aqui, ver o que vai virar? Ou foi assim, eu vou fazer a inscrição nesse negócio aqui, minha pesquisa vai ganhar? Como é que foi? Divino, eu sou muito otimista. Eu sou uma otimista incorrigível. Tudo que eu faço... Isso é maravilhoso, viu? E raro, maravilhoso e raro. Tudo que eu faço achando que vai dar muito certo. Nem sempre dá, é claro, né? E aí a gente fica chateado. Mas eu não consigo não acreditar que vai dar certo. Então, quando eu me inscrevi com muita fé de que iria dar certo e de que a gente iria ganhar. Mesmo assim, quando eu recebi a notícia de que era eu, aí eu fiquei sem palavras. Aí eu custei acreditar. Era isso que eu queria te perguntar agora. Como é que foi quando você ficou sabendo a notícia? Então, eles meio que fizeram uma pegadinha comigo. Sério? Porque... a equipe entrou em contato comigo, a equipe do Para Mulheres na Ciência entrou em contato comigo e falaram que o coordenador da Academia Brasileira de Ciências queria me entrevistar sobre o meu projeto, queria fazer algumas perguntas sobre o meu projeto. E aí eu preparei uma apresentação, seria no dia seguinte, preparei uma apresentação para o coordenador da Academia Brasileira de Ciências. Passou a noite toda claro, preparando. Apresentei para outros pesquisadores para ver se estava bom. Só que quando eu entrei na reunião com ele, já era para me avisar que eu era uma das ganhadoras. Então, na verdade, já tinha acontecido todas as etapas e eles já fizeram o anúncio de que eu era uma das ganhadoras. É nessa hora que as pessoas infartam, viu, Fernanda? É verdade. Bom, eu acredito que assim, o menos importante de tudo isso é o valor da premiação que você recebeu, que logicamente que é um valor bem interessante, mas que eu acho que diante da projeção que isso vai trazer para o seu trabalho, para você, o valor ele acaba sendo menos importante. Mas são R$50 mil, né? Exatamente. Dá uma ajuda bastante. E aí eu tenho certeza que você vai pegar esse dinheiro e fazer uma volta ao mundo, é isso?
Não. Ah, não? Não. O dinheiro não é para Fernanda, o dinheiro é para pesquisa. O dinheiro ele vai ser todo investido na pesquisa. A gente vai, já até separei aqui para em que ele vai ser investido. Nós vamos comprar alguns reagentes que são essenciais para que a gente consiga finalizar as análises da pesquisa. Então, não vai ser dessa vez que eu vou fazer a volta ao mundo. Mas eu acho que o grande... É lógico, eu estava brincando em relação à viagem, à volta ao mundo, mas eu acho que aí é que está o grande prazer de se fazer um trabalho com amor, né? É você, quer dizer, sim, em momento nenhum você pensaria em utilizar esse dinheiro, mesmo que não sei se poderia, né, utilizar em benefício próprio, mas eu acho que quando a gente ama o que faz, a gente quer que aquilo cresça cada vez mais e tenha maior relevância, né? É verdade. Sempre que eu ganho algum financiamento, né, a gente sempre comemora muito. O financiamento a gente nunca é pra gente, sempre é pra pesquisa, mas eu sempre comemoro muito. E aí eu sempre comento, né, às vezes com meus parentes, com a minha mãe, nossa, ganhei 30 mil, ganhei 50 mil. E aí ela sempre fala, no caso da minha mãe sempre fala, pra você? Eu falo, não, mãe, pro meu laboratório. Aí eu vejo assim a decepção na voz dela, mas pra mim é muito recompensador, eu fico muito feliz. Bom, mas eu acho que isso aí é que faz com que o seu trabalho tenha chegado no ponto que chegou. Você falou que tem várias outras pesquisas em andamento, e isso vai te colocar cada vez mais para cima e, consequentemente, isso vai te trazer dinheiro no futuro. Você vai se dar muito bem financeiramente, mas eu acho que melhor do que isso, enquanto profissional, é justamente receber esse reconhecimento do trabalho realizado. Só para você ter uma noção, várias pessoas, vários entrevistados meus me recomendaram ter esse bate-papo com você. Produtores rurais, olha, inclusive, né? O Beto Bruxelli, por exemplo, foi uma das pessoas que falou, olha, conversa com essa pesquisadora, essa cientista aqui, que a gente precisa de ouvir o que ela tem para dizer, né? Olha, que bacana. A Flávia Montons, que eu entrevistei na semana passada, falou a mesma coisa. Olha, entrevista essa menina aqui que ela tem um conteúdo bacana. Isso já é reconhecimento do trabalho que você vem fazendo. Grandes produtores, muito respeitados na região, já de olho no seu trabalho. A gente fica muito feliz com esse reconhecimento. É realmente outro prêmio que a gente ganha. Bom, eu espero que as suas pesquisas possam em breve estar aí disponíveis para todos os produtores rurais, que a gente possa... O Brasil é o celeiro de produção de alimentos do mundo, e eu espero que essa sua pesquisa possa fazer com que a gente produza muito mais. Hoje, o déficit hídrico ele é realmente uma das maiores preocupações dos produtores. Esse ano, por exemplo, no atraso das chuvas, ficou todo mundo aí de cabelo em pé esperando ver o que ia acontecer, o momento de pôr a semente no chão, né? E eu espero que em breve a gente tenha assim, muitas coisas boas para ouvir do seu trabalho e de você. Parabéns, viu? Muito obrigada, Divino. Muito obrigada pela oportunidade. Um prazer estar aqui com vocês hoje, bater esse papo tão agradável. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.